Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bueno, el día de hoy seguimos con el estudio de Efesios, ¿no? Un sábado más. Y bueno, vamos a proseguir con el versículo 17 del capítulo 1. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios. Feliz por compartir hoy la palabra de Dios. Vamos con el versículo 17. ¿Qué nos dice? Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Los versículos 17 hasta el 23 es una petición por los creyentes, es una oración que Pablo hace a Dios por los creyentes, para que tengan una comprensión y apreciación verdadera de lo que ellos son en Jesucristo, con el fin de que puedan empezar a tener una idea de cuán magníficas e ilimitadas son las bendiciones que ya les pertenecían en su Señor y Salvador. Esta oración es muy importante. Era el deseo de Pablo que la iglesia de Éfeso comprendiese cuáles eran las bendiciones que ellos ya tenían, que ya eran suyas. Y eso es importante porque hoy en día nosotros también necesitamos saber qué es lo que ya tenemos y qué es lo que somos en Cristo Jesús. ¿Qué cosas no tenemos necesidad de pedir a Dios porque ya las tenemos, ¿no? Dios ya nos ha dado. Sí, eso nosotros no sabemos. Ya hemos hablado en los programas anteriores de cosas que Dios ya nos ha dado, son nuestras. Y lamentablemente seguimos pidiendo, pidiendo cosas que no vamos a recibir porque Dios ya nos ha dado. Claro, más bien es responsabilidad nuestra ponerla en práctica, no habíamos dicho eso. Y Dios no puede dar más a nosotros de lo que ya nos ha dado. Claro. Cuando una persona recibe una herencia, él no puede recibir más de lo que ha sido estipulado. Más adelante vamos a hacer un repaso de las cosas que Dios ya nos ha dado y que nosotros seguimos pidiendo. Y la petición está dirigida al Dios, aquí está diciendo, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Entonces, toda oración debe ser dirigida a Dios. Y algo interesante que Pablo usa aquí es para indicar que tanto Dios como Jesucristo son iguales. Por eso es que ele usa esses términos, ¿no? Es una designación que vincula de forma inseparable a Deus Padre com Cristo el Hijo. No se puede separar, es en nuestra mente hay una separación. ¿No es así? Porque ya hemos hablado, a veces la teología complica la vida de las personas. Es interesante, es importante estudiar, es fundamental para la vida cristiana estudiar la teología, pero hay cosas que nos enseñan que si nosotros no analizamos, vamos a cometer errores. Nos enseñaron en cuanto a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto, 3 personas. Entonces, cuando nosotros vemos desde este punto de vista, el Espíritu Santo está en tercer lugar y lo tenemos en menos importancia. Y no es así. Dios, Jesús y el Espíritu Santo tienen la misma esencia. Es Dios, ¿no? Es Dios.
Aí nós outros podemos observar em Romanos 15, 6, 2 de Coríntios. Podes ler, Juan, estas citas bíblicas que é interessante ler. Romanos 15, 6. Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. São inseparáveis. Ujú. E nós outros que hacemos isso em nossa mente, hacemos isso, mas não podemos fazer separação. Não podemos separar estas coisas. 2 de Coríntios 1:3. Ya, 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. E se leemos em Filipenses 2, 9 a 11, que vai ter a mesma ideia, a mesma ideia. E aqui está dizendo, aquele a quem pertence a glória. Aqui está dizendo, el Padre de glória, a quem pertence a glória em sua essência, é ele mesmo que o Senhor Jesucristo. São iguais em natureza e em essência. El Padre, el Hijo e o Espírito Santo possuem a mesma natureza, a mesma essência. Não podemos fazer diferença. Ujú. Às vezes não hemos sido impedidos, coibidos, não sei se aqui cabe bem esta palavra, de orar ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele está em terceiro lugar, é de menos importância. E não é assim. Então, o Padre, o Hijo, o Espírito Santo possuem a mesma natureza e a mesma essência. Não podemos separar isto. Ujú. E Pablo aqui está fazendo esta oração. Quando nós outros leemos assim, não prestamos muita atenção, pero aqui em el versículo 16, Pablo disse, não cesso de dar graças por vosotros, haciendo memória de vosotros em mis orações. Esto é uma oração, uma petição que Pablo hace a Deus em favor de los Efésios. Ujú. Agora vamos ver qual é o objetivo de esta oração, por que Pablo ora. E isso nós outros já entendemos isso, devemos orar por alguém que também está pensando que aún não ha recebido o que ha recebido. Claro. Ujú. Isso é uma oração que deve ser imitada. Ujú. É um modelo para nós outros. Em essência, Pablo orou, e claro que está em passado, para que os efésios se liberaram de estar buscando o que era já suyo. Aqui o texto não habla, pero por a oração que Pablo hace, os efésios estavam em este frenesi. Porque há gente que diz assim, Senhor, dá-me mais de Jesus Cristo, dá-me mais do Espírito Santo, dá-me mais de Ti. Quando Ele já nos ha dado tudo. Isso temos que entender. E qual deveria ser a oração de los Efésios? Era que eles mais bem pediram ver que Deus grande era o Deus que eles tinham. Isso estava oculto para eles queriam outra coisa. E Pablo aqui está implícito, mas bem eles deveriam orar assim, Senhor, eu quero conhecer, eu quero ver quão grande eres tu. Ujú. E é isso que nós outros necessitamos também. Porque o que ele tinha que dar, nós outros já hemos recebido. Ujú. Entonces a veces a Dios le estamos pidiendo cosas que son nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos más de Cristo, tendríamos que buscarlo más en su palabra, en oración, para poder mostrarlo más, ¿no? En vez de decirle dame, ¿no? Como si fuera algo místico, como si Dios te pondría como una inyección de Él, ¿no? Algo así. Exatamente. Então, eles estavam orando, buscando algo que já era suyo. E Pablo está orando que Deus lhes ajude a entender que
eles devem ver o Deus grande que eles tinham. Que esse Deus que lhes havia dado todo é a fuente de todo. É uma fuente inagotável. Então, Jesus, Deus, é a fuente de todo lo que necessitavam, ou seja, e os creyentes de Éfeso, e é o que nós necessitamos. E que Ele tem disposto para eles, se estão dispostos para recebê-lo. Há gente que é como dar um regalo. Não quer receber, tu não podes obrigá-lo. Claro. Regalo é regalo. Não é assim? Tal atitude receptiva requer que Deus mesmo dê a los creyentes que coisa? Espírito de sabedoria, aqui está em el texto. Pablo orava para que Deus lhes dera espírito de sabedoria e de revelação em el conhecimento de Ele. Então, qual era a oração de Pablo? Que os efésios conheceram o poderoso, o grande, que é Deus, que é a fuente de todo. Só que os efésios deveriam estar dispostos a receber o que ele havia provisto. É trágico que muitos creyentes terminam enredados em la búsqueda de algo, mas em la vida cristiana, algo especial, algo insólito, que a vida cristiana ordinária não possui. Vamos ler 2 de Pedro 1:3, Juan. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aí está bem claro que já nos ha sido dados. A enseñanza do Novo Testamento, a enseñanza que nós encontramos de la salvação em el Novo Testamento, é que o novo nascimento confere a cada creyente todas as coisas em Cristo. A partir do momento que nós nascimos de novo, já recebemos todo. Ou seja, a salvação vem já com um paquete. Com vários benefícios. Sim. É quando nós hacemos um seguro, né? Claro. O sea, hay varias cosas que vamos a adquirir, ¿no? Igual la salvación tiene varias cosas que ya adquirimos y que a veces no sabemos que tenemos. Muitos continuam orando, Senhor, dá-me amor, dá-me paz. Nós já hemos hablado isso. Dá-me luz. Hermanos, nós já hemos recebido. É só ler a Bíblia. Às vezes nós não entendemos o que estamos lendo. Quando Pablo disse em Romanos 5:8, aí que o amor de Deus ha sido derramado. É uma verdade, é uma realidade. Agora, se não temos amor, não é culpa nossa. É que algo está impedindo que este amor flua em sua vida. Se não há paz, há algo que ha quitado essa paz por um momento. Se não tem luz, não tem conhecimento, é algo que está danhando seu entendimento. Se não tem a verdade, então, se não tem a verdade, que é Deus, que não está bem claro, então necessita fazer uma análise de sua vida para saber que coisa está impedindo que essas coisas que hemos recebido quando hemos nascido de novo estão aí como que não tuviéramos. E que nos levara a fazer esse tipo de oração. Deus não vai responder. Esse tipo de oração, Deus não vai responder. Ele não responde porque Ele já ha dado. Não só, o texto é muito claro, é derramado. Habla de um excesso de abundância. Então, como devemos orar? Ou qual deve ser nossa oração? Qual deve ser nosso pensamento agora? Já hemos entendido que já hemos recebido isto. Lo que sí puede esperarse es que oremos acerca dessas bendições, pedindo a graça para apropriar lo que ha sido dado, em lugar de implorar
cosas que, según nuestra imaginación, son escasas en nuestras vidas. O Dios no nos ha hecho por completo partícipes de ellos. Esa es la idea que tenemos. El Señor no me ha dado más. Mira el otro hermano que vive una vida tranquila, en paz. Ay, mira, no, yo no he recibido. No. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos orar? ¿Cómo es que debemos orar? Es pedir a Dios que nos dé gracia para apropiarnos de lo que nosotros ya hemos recibido. Que sea una realidad en nuestras vidas. Esa es la oración que sí se puede hacer. Ahora, pedir más paz, más amor, eso es una oración errada. Es como una vana repetición, porque Deus não nos vai dar. Não nos vai dar porque Ele já nos ha dado. O problema é que nós outros não hemos entendido ou não hemos recebido por alguns motivos. Né? E isso cada quem deve analisar sua vida. Analisar sua vida. A necessidade primordial do cristiano é sabedoria e obediência para apropriar de la abundância de bendições que o Senhor já lhe ha dado. Nosso problema não é falta de bendições, sino falta de inteligência e sabedoria para entendê-las e usá-las de maneira apropriada. Entonces, por eso sí podemos orar, ¿no? Por tener inteligencia y sabiduría. Y sabiduría. Para poder, para entender que sí tenemos y para saber cómo usarlo. Es por eso que no se puede obedecer bien la palabra de Dios. ¿No? A veces nosotros no entendemos, no es que falta de voluntad de obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios, es porque hay algo que nosotros todavía no tenemos, no hemos entendido cómo debe ser nuestra oración. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Pedir a Dios inteligencia y sabiduría para entender y usar de manera apropiada, de manera correcta y fiel, essas bendições que Ele já nos ha dado. Nuestras bendições são tão vastas que a mente humana não pode compreender. Em nossas próprias mentes não podemos sequer tantear as riquezas que temos em nossa posição em Cristo. Não podemos imaginar, não podemos compreendê-las. Estas bendições que já temos como hijos de Deus. Quando habla aqui, quando a Bíblia habla, quando outras pessoas hablam de nossa posição em Cristo, se refere como nossa posição como hijos de Deus. Elas são imensas e isto necessita orar para que podamos entender quão grandes são as bendições. Deus não é um Deus mesquinho, Deus é um Deus rico. A Bíblia afirma isso, que Ele é rico em misericórdia. E Ele não é uma pessoa que a um dá e a outro não dá. A seus filhos Ele dá a todos por igual. Dentro das famílias terrenais, há problemas. Alguns padres preferem mais um filho que a outro. Isso se vê muito bem e claramente em la família de Jacob. Havia preferências. Em la família de Isaac havia preferências. Pero Deus não é Isaac, Deus não é Jacob, Deus não é, ou não pode ser comparado aos padres terrenais, os que fazem preferência dentro da família com os filhos. Se o filho obedece mais, ele é mais querido, não. Deus ama a todos por igual. Hasta o incrédulo Ele ama. E isso nós temos que entender. Não é que eu haya recebido mais que outros. Todos hemos recebido lo mismo. Lo mismo. Tales coisas estão mais allá de lo que pode captar a mente humana. Solo o Espírito Santo mesmo pode escudriñar as coisas profundas de Deus. Nós outros não podemos, solamente com a ajuda do Espírito Santo. Ele pode revelar a nossa mente o profundo, a grandeza de Deus, porque nossa mente humana é limitada.
é limitada. Isso nós temos que entender também. Vamos a ver que diz 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, si queremos conocer las grandezas de Dios, tenemos que pedir a Dios que el Espíritu Santo nos revele, porque solo Él conoce, porque Él es Dios. Eso tenemos que poner en nuestra mente. No está errado pedir, Espíritu Santo, me revela la grandeza de Dios. Es que los teólogos nos hacen às vezes confusión, ¿no? Claro. Pero no es malo estudiar teología. No estamos diciendo eso. No. Si usted tiene la oportunidad de estudiar teología, excelente, genial. Las verdades más profundas de Dios no pueden ser vistas con nuestros ojos, oídas con nuestros oídos, es lo que Pablo está diciendo, o compreendida por nuestra razón. Ese es otro detalle que dificulta el entendimiento acerca de las cosas de Dios, porque queremos entenderlas con nuestra razón, ¿no es así? Con nuestra razón o intuición, no vale. Razón e intuición no vale en el campo espiritual. Solo son reveladas a aquellos que aman a Dios. Es por eso que los incrédulos, los no convertidos, no pueden entender ciertas cosas. Solo cuando el Espíritu Santo se las revele. No, es por eso que a veces cuestionan, ¿no? Cuestionan las cosas de Dios porque quieren entenderlas con la razón. ¿No? Com a razão não vai funcionar. As coisas espirituais não funcionam com a razão. Não funcionam com a intuição. Não. Temos que entender isso. E as coisas espirituais são reveladas só àqueles que amam a Deus. Que amam, é muito claro, que amam a Deus, que priorizam a Deus, têm a Deus em primeiro lugar em suas vidas. Por que muitos crentes tampouco entendem? Porque não priorizam a Deus. Não priorizam as coisas espirituais. É um Esaú na vida. Assim, Esaú lhe gostava comer, não lhe gostavam as coisas espirituais. Por exemplo, ele despreciou sua primogenitura. Porque isso ele não valorava, para ele não tinha valor, e isso era valoradíssimo em Israel, tanto que Jacó se la comprou com um prato de lentejas. Não porque não valera, porque ele era muito vivo, era o que ele tinha. Claro. E era a necessidade de Esaú, era a comida, então... Hicieron el intercambio. Solamente um intercâmbio. Então, há muitos crentes que são como Esaú, não valoram as coisas espirituais. Por exemplo, temos na Bíblia a história de Nabot, que queria sua vinha, e ele não hizo negócio, não negociou sua herência, porque isso era de muita importância dentro da nação de Israel. Não se vendia a herência, que é o que resultou. Ele morreu, pero não negociou sua herência. E há muitos crentes que negociam, não? São crentes, pero não priorizam a Deus, não valoram a Deus, não são espirituais. Penso que qualquer forma pode agradar a Deus, não só há uma forma, obedecendo-lhe fielmente. Eu vou obedecer em isto, amanhã em isto. No es así. Es como que yo creo en Dios a mi manera, ¿no? A mi manera.
eu lhe vou servir a minha maneira. Ujú. E não é assim. Então, se nós estamos vendo que esta oração de Pablo é netamente em el âmbito espiritual, Espiritual. Ujú. que necessita de espírito de sabedoria e de revelação para poder compreender as grandezas de Deus, Dios. para compreender que Deus já nos ha dado todo o que necessitávamos Ujú. espiritualmente. Agora, que é o que alguns crentes têm que fazer, como os de Éfeso, é pedir a Deus a graça para apropriar-se de lo que Deus já ha disposto para eles. Ujú. Se não sentem que não han recebido, não, eu sinto que eu não he recebido. Então, que deve orar? Senhor, dá-me tu graça para apropriar-me de lo que tu me has dado. Ujú. Essa é a oração que temos que fazer. Enquanto às coisas espirituais que Deus nos ha dado, ou que Deus ha dado a todos os que han creído em Jesucristo. Todo cristiano tem muitas necessidades específicas, por exemplo, necessidades físicas, necessidades morais e espirituais, para as quais devem pedir ajuda do Senhor. Aí cada quem sabe de suas necessidades. Se eu tenho necessidades físicas, eu tenho que ir a Deus em oração e pedir: Senhor, eu necessito isto. Não é de outra forma. Pero nenhum cristiano necessita ou pode ter mais do Senhor ou de sua bendição e herência de lo que já tem. Enquanto às necessidades espirituais, assim, debilidades, alguns têm mais necessidade que outros, não é assim? Ujú. Quem ora mais vai ter menos necessidades espirituais. Claro. Alguns têm mais necessidades físicas que outros. Alguns têm necessidades morais mais que outros, mas todos temos necessidades. Pero enquanto a las bendiciones espirituales que Deus tem para seus filhos, todos recebem por igual. Nadie deve sentir-se como necessitado, mendigo, carente, não. Todo o que hace parte do paquete da salvação, já hemos recebido. Todos os hijos de Deus já hemos recebido, hasta los carnales. Ujú. Así también, por el contrario, ¿no? No nos podemos sentir más tampoco que ninguno de nuestros hermanos en Cristo. E sentir-nos menos. Há pessoas que deixam, a vezes, uma ideia de que são superiores a outros. Ujú. Por exemplo, isso é muito comum nos que ocupam algumas posições, ou que têm algum título acadêmico. Não, isso é um engano. Ujú. E os irmãos, por exemplo, os que nunca puderam ir nem à escola, que não têm nem a primária, nem a secundária, Ujú. ou são semi-analfabetos, se sentem inferior. E nós temos que dizer a la congregação, não importa o título que tu tenhas, não temos mais que eles. Ujú. Que eles não são inferiores e que nós outros somos os superiores. No existe eso. Dios No. nos ha dado a todos por igual. Sim, é o que está faltando a esses irmãos, como já hemos repetido. Parece repetitivo, pero temos que repetir uma e outra vez para entrar em nossa cabeça. Ujú. Que todos os filhos de Deus são iguais, han recebido lo mismo. Ujú. Lo mismo. É assim. E isso, se vê, isso é um problema na congregação. Entonces no podemos sentirnos ni más ni menos que nadie en la iglesia. Pablo ora de maneira específica, aqui está no versículo 17, pedindo a Deus que nos dê a faculdade de entender para que podamos conhecer nossos recursos, e o apóstolo chama esta faculdade de espírito de sabedoria Ujú. e de revelação, em el conhecimento de Ele, em conhecimento dele, quem de Deus.
Entonces, lo que está faltando para estos hermanos que a veces se sienten menos es pedir a Dios la facultad para conocer los recursos que Dios ya les ha dado. ¿Y por qué no lo hace? Es porque no son enseñados. Ni los que se sienten superiores enseñan a los que no son superiores, a los inferiores, ¿no? Que se sienten. Es que esto no es enseñado en la iglesia. Yo te digo, yo sé ahora porque estoy estudiando. Nunca me han enseñado. A veces sí, ignoramos o no queremos enseñar esas cosas. Ese es un problema. Es un problema gravísimo. Ahora vamos a entender qué es el espíritu de sabiduría y de revelación, que Pablo habla una y otra vez, tanto en Efesios como en Colosenses. El espíritu de sabiduría es dado por medio del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios, de Jesús, es por medio del Espíritu Santo. Não temos que deixar, não, em terceiro lugar não tem nenhuma função específica ou não tem poder, não. Todo o que Deus nos ha dado, vamos receber por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá. Pero este Espírito que Pablo está falando, este Espírito não se refere ao Espírito Santo, porque está escrito com letra minúscula. ¿Sabes qué? Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con las traducciones, con las versiones. Por ejemplo, la versión TLA. Yo estaba leyendo y he visto aquí, ese versículo 17, cuando habla del espíritu, que os de espíritu de sabiduría, está con letra grande, se refiriendo al Espíritu Santo, pero nosotros no podemos pedir eso, porque el Espíritu Santo já está em nós outros. Claro. Já hemos sido sellados. Não se trata do Espírito Santo. Em quase todas as versões está escrito com letra minúscula, como Reina Valera. Está muito claro. Muitos intérpretes sugerem que isto é o Espírito Santo, mas quando nós temos uma ideia do contexto, não se refere ao Espírito Santo. Aqui a palavra pneuma, pneuma é em grego, que é espírito em nosso contexto, em nosso idioma, carece de artículo. E em tales casos, como em esta tradução, Reina Valera, 1960, eu não sei as outras traduções, mas em Reina Valera, 1960, se omite o artículo indefinido para indicar que se trata de um espírito escrito com minúscula. Aqui se omite el artículo indefinido, para que entendamos que se trata de um espírito. Muito bem. Por que não pode ser Espírito Santo? Já hemos dicho, hemos sido sellados com o Espírito Santo. Isso está em Efésios 1:3. Já hemos leído isso e hemos analisado. Os creyentes já têm o Espírito Santo. Romanos 8:9. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. 1 de Coríntios 6:19, já hemos hablado. Tampouco parece que Pablo está se referindo ao espírito humano, porque todos já temos o espírito humano. Todos nós possuímos. Vamos ver 1 de Coríntios 2:11, es necesario. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, hay una diferencia, el Espíritu Santo y el espíritu del hombre. O sea, todos los seres humanos poseen un espíritu. Y Pablo no está se refiriendo a ese espíritu. El significado básico de pneuma es ou viene de la palabra de palabras que se deriva como neumático y neumonía. Entonces, neuma, el significado de neuma es aquí, de dónde se deriva estas palabras. Neumático, esto es común, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde tú ves esto? En los talleres, ¿no? Claro, en los talleres. Pero hay neumáticos.
neumáticos, e também neumonia, que traduzindo essas palavras significa aliento, aire. Ujú, ¿No es así? ¿Qué es lo que claro. tiene en una llanta? Aire, Aire. claro. Ujú, Entonces, el significado básico de neuma, del cual se derivan las palabras neumático y neumonía. ujú. Neumonía se refiere a qué? A los pulmones, ¿no? Sí, Ujú, una enfermedad. problemas, una Ajá. infección. Ujú, Entonces, neumonía viene de neumático, o de, perdón, de neuma ujú, en griego, ¿no? Eso tenemos que aclarar. Y traduciendo a nuestro idioma significa aliento y aire. ujú, Y eso ya hemos aclarado esto. Y de ese significado se deriva la connotación de espíritu. Además de esto, neuma se empleaba en algunas ocasiones para hacer referencia a una disposición, influencia o actitud, como quando se habla de alguém enérgico ou vivaz, dinâmico, desperto, vivo. ujú. São atitudes, sim ou não? Jesus empleou essa mesma palavra, espírito, que tantos fazem confusão, que disse que é o Espírito Santo, em Mateus 5:3. Podes Ujú. ler? Ya, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Espírito está com que letra? Maiúscula ou minúscula? Minúscula. Minúsculo. Ujú. Então, espírito aí que é? Seria uma Sería atitude, una actitud, claro. uma disposição. Ujú, É isso. Quando se vê espírito com letra minúscula, temos que imediatamente está aqui gravado em nossa mente que não é um espírito, não é o Espírito Santo, ujú, sino uma atitude, uma disposição. ujú, E que é o que Jesus está dizendo? Bem-aventurado las personas que têm uma atitude de humildade, ujú, que reconhece seu pecado. Essa é a humildade, reconhecer nosso pecado. Então, Jesus está dizendo, bem-aventurado os pobres que têm uma atitude de humildade. Isso é o que Jesus está dizendo. Então, vamos fazer aqui um resumo. O que significa espírito com letra minúscula, de acordo com o contexto de Efésios 1:17? Significa uma disposição, ujú, uma influência ou uma atitude. ujú. Quando vamos a ler, já lemos atitude, influência, a que mais ordena a oração, né? Uhum. Se é atitude, se é disposição. Então, espírito vem do grego neuma, de la qual se deriva as palavras neumático e neumonia. Neumático. Quando falamos de neumáticos, nós outros pensamos em uma llanta de um carro, Ujú, que está cheia de quê? de De aire. Ujú, Neumonia, quando escutamos, alguém está com neumonia, está com uma infecção ujú, em seus pulmões, não? Uhum. Então, o que significa espírito? Aire ou aliento. ujú, Pero de esta palavra espírito, aire, aliento, neumático, neumonia, tem uma conotação de quê? Hace uma referência a quê? A uma atitude, ujú. a uma disposição, a uma influência. Não tem nada que ver com o Espírito Santo, não tem nada que ver com o espírito humano. Se refere a uma atitude que devemos ter. Então, que é o que devemos fazer aqui em Efésios 1:17? Como poderíamos parafrasear, Juan, esse versículo 17, usando esta informação que nós outros já hemos dado? Para que o Deus de nosso Senhor Jesucristo, o Padre de glória, os dê uma atitude, Ujú, de sabiduría y revelación. atitude ou uma Uhum. disposição. Ujú, Pero aqui cabe melhor atitude, sim ou actitud. não? Ujú, Uma atitude de sabedoria e de revelação em el conhecimento de Ele.
Ujú. Entonces, ¿cuál era la lucha de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quería? Que los efesios conocieran a Dios. E isso deve ser o desejo de todo líder espiritual. Por supuesto, estamos falando em el contexto cristiano, evangélico, Ujú. que todo discípulo de Jesus conozca, sepa quem é Deus. Ujú. Essa deve ser a labor de um pastor, de um presbítero, um anciano, llame como se llame a sua Ujú. denominação, não, esse líder. Essa deve ser a labor. Luchar para que a gente conozca a Deus. Nada mais. Então, Pablo orou que Deus dera a los efésios uma disposição especial para a sabedoria. Ujú. É que, às vezes, não há disposição em nós outros. Mm. Então, o que deve ser o líder? Orar. A plenitude de um conhecimento e entendimento piadoso que a mente humana santificada é capaz de receber. Aí está outro problema, que às vezes não tem esse conhecimento de Deus porque a mente não está santificada, não está consagrada a Deus. Ujú. E isso vai dificultar a compreensão espiritual de quem é Deus e quão grande é Ele. Ujú. Aí está outro problema. E é por isso que Pablo orava incessantemente. Aí ele habla, em el versículo 16, diz, em mis orações. Ujú. Ou seja, que cada vez que Pablo orava, era a mesma coisa que ele pedia. Era a mesma petição por os efésios. Que Deus escuchara sua oração para que os efésios tiveram uma atitude, uma disposição para buscar a sabedoria, né? Ou para a sabedoria. O apóstolo disse, haz-lhe saber quanto possui em tu Hijo, dele o entendimento agudo, abundante, profundo e forte de sua herança em Cristo. Ujú. Era isso que Pablo está... Em outras palavras, isso. Deus, deles um entendimento profundo, agudo, forte de sua herança em Cristo. Era isso que Pablo estava pedindo. Ele ora pedindo que o Espírito Santo dê a seus espíritos o espírito correto de sabedoria, a atitude correta de sabedoria Ujú. e de revelação em el conhecimento dele ou de Deus. Era isso que Pablo está orando. Aunque revelação se utiliza aqui como um sinônimo de sabedoria. Aqui, revelação, em el versículo 17, tem o sinônimo de sabedoria. É isso que podemos entender. Não é que seja uma revelação em seu sentido literal, ou então em el sentido primário. Ujú. Porque revelação significa correr el velo. E aqui tem que ver com o acto por el qual Deus nos imparte conhecimento, mientras que sabedoria hace énfasis em el uso que nós hacemos del conhecimento dele. Ujú. Ou seja, é necessário ter essa revelação, não? Essa sabedoria, para poder pôr em prática. Claro, entonces es una... Se eu não tenho sabedoria, eu não posso praticar. Claro. Ujú. Isso aqui temos que entender também, que se nos falta sabedoria, como nós vamos praticar a palavra de Deus? Como vamos praticar o que conhecemos? Claro, no hay manera. Sabedoria, a sabedoria é um conhecimento que temos, Ujú. não é assim? E como vamos pôr em prática? Claro, no sería sabiduría si no se pone en práctica, ¿no? Não. Ujú. Seria solamente um conhecimento intelectual. Ajá, nada más. Nada mais. Então, essa é a labor de Paulo aqui, não? Ujú. Então, revelação em Efésios 1:17 é um sinônimo de sabedoria. Sabiduría. Sabedoria. E tem que ver com o acto por el qual Deus nos imparte conhecimento. Ujú. Sabedoria é conhecimento, não é assim? Ajá. Conhecimento. A palavra sabedoria em grego significa sofia. Ujú. Não? Sofia significa amor ao conhecimento.
Mas assim, essa é a definição de sabedoria. E a sabedoria hace ênfasis em el uso que nós outros hacemos de esse conhecimento, dessa revelação que hemos tenido, ou dessa sabedoria que hemos recebido. Devemos conhecer e entender nossa posição em el Senhor antes de estar em capacidade de servir-lhe. Por isso é a razão que muitos não sabem servir e não querem servir. Porque no conocen todavía, no tienen esa sabiduría. Não tiene. E isso vai dificultar, isso a todos. Isso não é só para uns, é para todos. Se não tem esse conhecimento de Deus, não pode servir. Devemos saber que temos ou que coisa temos antes de usá-lo de uma maneira satisfatória. Por exemplo, compramos um celular. ¿Qué es lo que debemos hacer antes de usarlo? Leer el manual. Claro. Porque cuando nosotros vamos a usar un objeto sin leer el manual, ¿qué es lo que pasa? Vamos a correr el riesgo de dañarlo. Porque para eso existe el manual. Entonces, antes de servir a Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer? Conocer su palabra. Primero. Su palabra. A pessoa tem que ser preparada para servir ao Senhor. E essa deve ser a labor do líder espiritual. Tem que capacitar os membros de sua congregação para poder servir melhor a igreja do Senhor. Às vezes nós outros nos perguntamos por que ele não quer servir. E eu me recordo, quando eu tinha 11, 12 anos, a diretora da Escola Bíblica Dominical de minha cidade me pôs como maestra. E eu lhe devolvi porque eu não havia sido capacitada. Como é que eu vou ensinar as pessoas de minha idade se eu não tenho conhecimento? Ela se molestou comigo, mas eu sabia que eu não poderia exercer essa função, servir ao Senhor aí, porque eu não conhecia as Escrituras. E esse é um grande erro que existe dentro da congregação. Ponemos personas que no conocen todavía, ¿no? No conocen bien y los ponemos para que puedan guiar para que a otras personas. Guiar a outros. Isso aí não é correto. As pessoas que vão servir a Deus devem conhecer a Deus que vão servir. Eu escutei de um pastor da BBN que um dia ele recebeu uma carta de uma pessoa que estava em la cárcel. E ele escreveu ao pastor agradecendo-lhe porque Deus lhe usou para que ele alcançasse. Sabes, esse senhor que estava aí em la cárcel, ele havia sido pastor, mas ele nunca havia recebido a Cristo. E ele cometeu algo público que lo llevó a la cárcel. Y ahí en la cárcel, escuchando la radio BBN, a través de ese pastor, que fue el pastor David Jeremiah, se convirtió. ¿Te das cuenta? Mira, no importa se ele é um catedrático, se ele é um médico, qualquer não importa. Ele tem que passar por ele mesmo que el hermano que nunca foi à universidade passou. Ele tem que sentar-se para aprender as escrituras. Mira, eu he ensinado muitos anos em el seminário e eu ensinei e eu he visto aí a humildade de muitas pessoas, de muitos acadêmicos. Eu tive a oportunidade de ensinar a um médico, ele era médico e economista, mas ele se sentou em la mesma banca que os demais. Ensinar engenheiro, economista, abogados. Por quê? Porque queriam aprender. E, às vezes, dentro da congregação não se tem essa ideia, não? É um acadêmico, vamos dar oportunidade para ele. Não. Ele tem que ser preparado igual que outros. Claro, porque es muy diferente que aquí haya estudiado muchas ciencias, ¿no? Pero la palabra de Dios es necesario para quien quiera tener un cargo, enseñar,
¿no? Guiar a otras personas a Cristo, ¿no? Sí, porque não vai ser efetivo, não Claro. vai ser eficaz su ministério. Isso temos que ter cuidado. Ujú. Muitos não têm esse cuidado, pero Pablo escrevendo a Timoteu, capítulo 3, versículos 15, 16 e 17, diz assim: e que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aí ele vem em versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir em justiça, a fim de que el Ujú. hombre de Deus sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quem é que prepara el obrero, el discípulo de Jesús? É a palavra de Deus. Ujú. Não é pecado estudar em uma universidade, a não ser que a universidade seja a Bíblia, não? Ujú. Bíblica é bueno. Há universidades bíblicas, seminários. Todos temos que estudar, não importa. Ujú. Se queremos servir ao Senhor, temos que conhecer o Senhor da Bíblia. Porque o que vas a ensinar se não conhece a palavra de Deus? Claro. Por eso hay iglesias donde hay casos, ¿no? Donde hay personas que enseñan y a veces cometen errores enseñando, ¿no? Y esos errores han ido creciendo y se han convertido muchas veces en doctrinas. Por eso es que hay muchos errores en la iglesia. Sí. Ujú. Eu, sinceramente, eu jamais me atreveria a ensinar o que eu não sei. Por exemplo, em uma escola, jardim, colégio, universidade, não podes ensinar se tu não dominas a matéria. Por exemplo, Claro. se tu vais ensinar inicial, tu tem que ser um pedagogo. Tu não podes ensinar matemática se tu não sabes nem sumar. Pero isso se hace na igreja. Claro. Sin conocer a Dios, enseñan de Dios, ¿no? De Deus. Claro. Sabes que eu conheci um chico, eu trabalhei com um chico, que ele nunca havia nascido de novo, ele nunca nasceu de novo. Ele evangelizava ninhos, Ujú. adultos, todo ele hacía, cantava, predicava, pero ele nunca havia nascido de novo. E morreu sem Cristo. Agora eu te pergunto, como não será o juízo para ele? Claro. Porque ele ensinou a outros como chegar ao cielo. Eram Ujú. como os fariseus, sim ou não? Claro. Os fariseus ensinavam como se devia entrar no reino de Deus, pero eles estavam perdidos. Ujú. No caso de Nicodemo, era Claro. um maestro da lei, ensinava como entrar no reino do cielo, ou de los cielos. Sin embargo, foi perguntar a Jesus. E não entendia nada de coisas sencillas que Ujú. qualquer niño entende. Claro, entonces en ese sentido a veces exponemos en la iglesia a las personas a condenación, ¿no? Sí. Ujú. Eso es algo muy serio. É muito sério, tanto para quem permite, como para a pessoa que está Claro. exercendo a função. Ujú. E eu sempre lamentei quando eu veia ele evangelizar. Ele evangelizava bonito os ninhos, todo, não? Ujú. Pero não tinha salvação. É muito triste, o juízo vai ser muito grande, muito grande. Então, esta sabedoria que nós outros necessitamos, né? Essa Uhum. sabedoria que Paulo está pedindo a Deus por os Efésios, isso é necessário também para nós outros. Então, esta sabedoria adicional vai muito mais allá do conhecimento intelectual e é muito mais abundante. Sabes que? Essa sabedoria que Deus dá não se compara com o conhecimento intelectual. Ujú. Isso que nós outros estamos falando, por exemplo, um catedrático, qualquer pessoa que tenha um título acadêmico, Ujú. não é a mesma sabedoria que Deus tem para dar a seus filhos. Não é isso. Por isso, Paulo desejava que os cristianos de Éfeso, a igual que os de Colossas, pode ler aí em Colossenses 3:1, que diz, pode buscar, quer o que ele manda
a esta igreja de Colossos, porque também estava muito enredada em las filosofias. Não é malo estudar filosofia, é lindo, pero não podemos mesclá-la com a Bíblia. E esse era o erro de los colossenses, não? Sabedoria, filosofia. Léelo. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. E uma das coisas que nós devemos buscar é a sabedoria, esse conhecimento de Deus. Porque Santiago, escrevendo, disse assim, quem tem falta de sabedoria, pídala a Deus. Pídala a Deus, que Ele dá abundantemente sem reproche. Então, é isso que temos que fazer. E aqui, em sua oração, por los crentes, Pablo pede a Deus que lhes dê revelação e sabedoria, ou seja, conhecimento e prática. Mas assim, e prática. Em 3 áreas particulares da verdade magnífica e incomparável de Deus. Ora por eles para que cheguem a ter entendimento mais claro da grandeza do plano de Deus, a grandeza de seu poder e a grandeza de sua persona. Então, que é o que Paulo queria que os efésios conhecieran? Qual era o objetivo dessa oração? Era que os efésios tivessem entendimento mais claro da grandeza do plano de Deus, a grandeza de seu poder e a grandeza de sua persona. É isso que nós necessitamos hoje. Não é somente os efésios. Claro, necesitamos entender qué grande es nuestro Dios, ¿no? Aquel Dios que en la Biblia ha hecho tantas maravillas, es el mismo Dios que nosotros adoramos, ¿no? Entonces debemos entender eso. E é lamentável, Juan, que esta igreja, que por la qual tanto Pablo orou, não hizo caso de esto. Deus usou Pablo para exortar esta igreja, para orar por esta igreja. Usou Juan, o apóstolo Juan, e eles desecharam a exortação do Senhor. Em la história, se tu vai buscar hoje, esta igreja de Ásia Menor, já não há. Já não existe mais. Não. Que é o que está aí? Que é o que llenou essa região? É o islamismo. Se tu vas aí, só encontra islâmicos. Por isso não podemos desechar a exortação do Senhor. Eu sempre que vou falar desta igreja, eu sempre vou recordar isto. Não aceitou a exortação do Senhor, deixou de ser luz, deixou de existir. E a igreja que não hace caso às exortações do Senhor, deixa de ser luz, só serve para ser tropeço. Então, temos que ter muito cuidado, principalmente os líderes, os pastores, ancianos, presbíteros, não? Os que estão a cargo. As pessoas que Deus ha puesto em esse lugar para conduzir as pessoas. É muito sério, muito sério. E assim chegamos ao final do versículo 17, não? Nos ha demorado, pero é necessário falar isso, porque senão não vamos entender. E meu desejo é que as pessoas que este alcance de nossa voz, as pessoas que tenham a oportunidade de escuchar este programa, puedan entender quão grande, quão poderoso é Deus. Y también que es muy útil, ¿no? Entender cada palabra de versículo también para no confundirnos, ¿no? Entonces, como hay muchas enseñanzas alrededor, saber qué es lo que dice en realidad y cómo defenderlo también. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, hemos estudiado este versículo nada más, pero ha sido de mucha bendición. Esperamos que haya sido de bendición también para todos los que nos escuchan. Y si te ha gustado, no olvides de comentarnos ahí. Si has tenido alguna duda, ¿no? Si ha generado alguna duda, también escríbenos, ¿no? No te olvides de compartir, de seguirnos y de estar al tanto también de todos los demás programas que estamos
publicando, porque estamos estudiando todo el libro de Efesios, ¿no? Ya van varios meses en que estamos estudiando y estamos en el capítulo 1 recién. ¿Por qué? Porque hay mucho que hablar de este libro, ¿no? Entonces esperamos que haya sido de bendición. La siguiente semana, Dios mediante, nos van a seguir escuchando por aquí. Bendiciones. Thank you.